Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Com toda humildade. Quem é de Cristo anda como ele andou e pensa como ele pensava. E o Senhor Jesus é um dos maiores exemplos de humildade, tanto em suas palavras, ações e modo de vida. Da mesma sorte deve ser um discípulo de Cristo Jesus em suas ações e modo de viver, sempre demonstrando total humildade em seguir os exemplos ou os ensinos deixados pelo Cristo de Deus. Quem não segue os passos de Cristo por meio de suas palavras e ações, sempre age com orgulho, petulância e prepotência no seu dia a dia. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Os conselhos do apóstolo eram para que os seus leitores vivessem um estilo de vida baseado em boas virtudes uns para com os outros. Quem não se orienta pelo Evangelho de Cristo, porque qualquer coisa se ira e toma vingança contra os seus opositores. Isso porque não se porta com tolerância. Porém, os servos de Cristo devem se portar com mansidão, tendo a capacidade de suportar com resignação os seus opositores, mesmo que para isso sofra as injustiças dos filhos dos homens. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Há quem diga que na igreja de Éfeso estava acontecendo contendas, partidarismo e discórdia entre os irmãos, ao ponto do apóstolo Paulo transmitir o seu bom conselho aos seus leitores, que também eram seus filhos na fé. A fome de poder, a sede por posição e o desejo de ocupar os primeiros lugares perante a Igreja de Cristo é quem leva o homem a ter raiva, inveja e ciúme um dos outros. Apesar das diferenças, temos que suportar uns aos outros, praticando assim o segundo mandamento da lei de Cristo. Ele nos ensinou que devemos amar uns aos outros, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tudo o que Deus fez pela igreja foi uma prova do seu grande e ilimitado amor pelos remidos de Cristo, conforme lemos em Romanos capítulo 5, versículo 8.
A obra perfeita de redenção efetuada por Cristo Jesus foi também, por amor singular, a sua igreja remida. E Jesus também nos deixou o ensino de que, se nós o amamos, devemos também amar uns aos outros. Só temos condições de suportar uns aos outros se formos constrangidos na prática pelo amor fraternal, o que deve prevalecer no meio do povo de Deus. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade. A Igreja de Cristo é um só corpo, formado por judeus e gentios. A unidade da Igreja de Cristo é representada pela reconciliação dos homens para com Deus. Isso porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Guardar esta unidade no meio da igreja é desfrutar da verdadeira paz com Deus e com todos aqueles que fazem parte da família do Senhor e do povo de Deus, que é a igreja gloriosa, igreja amada, igreja remida do Senhor Jesus. Procurando guardar a unidade do Espírito. Neste texto, a palavra Espírito começa com letra maiúscula. Isso significa dizer que o escritor se reporta sobre o Espírito de Deus, que também é o Espírito de Cristo. Desde o dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo, que o novo tempo foi inaugurado sobre a terra, em que o Espírito de Deus é quem está preparando a Igreja para a eternidade com Cristo, pela união dos remidos de Cristo, na unidade de propósitos, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra vínculo fala sobre algo que liga uma parte à outra, como as juntas ligam uma parte do corpo à outra. Desta forma, o apóstolo recomenda que a paz deve ser o elemento primordial que liga um servo de Cristo ao outro, de tal maneira que todos se suportem mutuamente. A paz e o amor devem ser um solo fértil de convivência do povo de Deus, demonstrando que fazemos parte de uma mesma família, que é a família de Deus. Portanto, esta unidade pelo vínculo da paz deve ser o porto seguro da igreja amada do Senhor Jesus. Foi justamente para isso que se manifestou no planeta Terra o Filho de Deus, o Emanuel, o Cristo, para fazer um só povo, uma só igreja, lavada e remida no sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra de Deus.